O Xangô do Reddit. Olá, eu sou o Xangô do Reddit. Antes de começar, já peço de verdade, se inscreve no canal, deixa o like e fortalece o projeto. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias cada vez mais pesadas e bem produzidas para você. Seu apoio faz toda a diferença para manter o canal crescendo. E o caso de hoje não é só sobre traição. É sobre até onde alguém pode ir quando perde tudo, inclusive a própria humanidade. Então se prepara, porque essa história começa como um drama familiar, mas termina de um jeito que você não vai esquecer. Vamos a mais um caso. Meu nome é Lucas Carvalho. E eu destruí minha própria família. Não por impulso. Não por raiva. Mas porque eles tentaram me apagar primeiro. Meu pai, Roberto Carvalho, sempre foi o tipo de homem que confundia respeito com medo. Minha mãe, Helena Carvalho, era pior, manipuladora silenciosa, especialista em culpa emocional. E minha irmã, Camila Carvalho, ela só aprendeu com os dois. Eu fui o único que saiu diferente. Ou pelo menos, eu achava que tinha saído. Fiquei rico aos 27 anos. Tecnologia. Empresa vendida. Dinheiro suficiente para nunca mais me preocupar com nada. Foi aí que eles voltaram. Lucas, meu filho, e eu sempre soube. Helena segurava minha mão como se tivesse feito isso a vida inteira. Mas eu lembrava bem. Ela nunca fez. Roberto só me olhou, orgulhoso. Agora você virou o homem. Eu não respondi. Só observei. Durante meses, eu joguei o jogo deles. Casa nova pra família. Dívidas quitadas. Faculdade paga pra Camila. Eu tentei acreditar. De verdade. Até o dia em que eu disse: não. Não, pai. Chega. Vocês precisam aprender a se sustentar. O silêncio que veio depois foi mais revelador que qualquer palavra. Minha mãe foi a primeira. Depois de tudo que fiz por você? Eu olhei para ela. Direto. Você nunca fez nada por mim. Aquilo foi como um tapa. Mas não nela. Em mim. Porque naquele momento eu parei de fingir também. Camila levantou da cadeira, irritada. Você se acha melhor que a gente agora? Não. Se acha sim. Rico arrogante. Eu mantive o tom calmo. Eu só não sou banco. Ela riu, nervosa. Você vai se arrepender disso, Lucas. Na hora, pareceu só drama. Não era. 2 semanas depois, minha conta foi bloqueada. Senhor Lucas Carvalho, há uma investigação em andamento. Eu fiquei em silêncio. Que investigação? Denúncias de fraude e lavagem de dinheiro. Denúncias. Mais de uma. Naquele momento, eu já sabia. Confirmei no mesmo dia. Testemunhas. Declarações. Acusações. Todos os nomes eram familiares. Roberto Carvalho. Helena Carvalho. Camila Carvalho. Minha própria família. Tentando me destruir. Liguei pro meu pai. Ele atendeu no 3º toque. Você fez isso, pai? Silêncio. Depois, a resposta. Você nos deixou sem escolha. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Sem escolha? Minha mãe pegou o telefone. Eu reconheci a voz na hora. Você mudou, Lucas. Ficou frio. Egoísta. E isso justifica me acusar de crime? Ela não hesitou. Você tem tudo. A gente só quer o que é nosso. Nosso. Eu ri. Baixo. Vazio. Vocês tentaram me derrubar para pegar meu dinheiro. Silêncio. Nenhuma negação. Desliguei. Fiquei alguns minutos parado. Sem sentir nada. E isso foi o mais perigoso.
Porque quando a raiva some, só sobra decisão. No dia seguinte, chamei meu advogado, Ricardo Tavares. Um homem que não fazia perguntas desnecessárias. Quero saber tudo. Ele me olhou. Sério? Tudo o quê, Lucas? Inclinei levemente a cabeça. Quem está por trás disso, e como eu acabo com eles? Silêncio. Você tem certeza? Olhei pela janela. A cidade inteira abaixo de mim. Eles começaram. Pausei. Eu termino. 2 dias depois, Ricardo voltou. Com uma pasta. Grossa. Tem mais gente envolvida. Eu já esperava. Quem? Ele abriu a pasta. Virou algumas páginas. Parou em um nome. Marcelo Duarte. Meu tio. Irmão da minha mãe. O é bonzinho. O é equilibrado. O é mediador. Eu ri. Claro que é ele. Ricardo continuou. Dívidas pesadas. Jogos. Ele precisava de dinheiro rápido. E resolveu apostar em mim. Exatamente. Fiquei em silêncio. Mas por dentro, tudo estava ficando claro. Eles não estavam agindo por emoção. Era interesse. Planejado. Calculado. Então eu faria melhor. Muito melhor. Ricardo. Ele me olhou. Eu não quero só me defender. Eu imaginei. Inclinei para frente. Eu quero que eles sintam. Sentir o quê? Segurei o olhar dele. Medo. Naquela noite, eu deixei de ser filho. E virei sentença. Eu não ataquei de imediato. Isso seria simples demais. E eu não queria simples. Eu queria assistir. Queria ver o momento exato em que cada um deles percebesse que não tinha mais saída. Comecei pelo meu pai, Roberto Carvalho. Ele sempre se achou intocável. O tipo de homem que constrói uma imagem forte o suficiente para esconder o que tem por trás. Mas eu sabia. Sempre soube. O negócio dele não era limpo. Nunca foi. E o problema de viver assim é que tudo se sustenta no silêncio. Eu só precisei quebrar isso. Não fiz denúncia direta. Seria amador. Mas certas informações, quando colocadas nos lugares certos, se espalham sozinhas. 2 dias depois, a empresa dele foi investigada. Na mesma noite, meu telefone tocou. Foi você, Lucas? A voz dele não era de raiva. Era de medo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Deixei ele sentir aquilo. Você tá tentando me destruir? Respirei fundo. Calmo. Eu só parei de te proteger. Silêncio. Pesado. Você não sabe com quem tá mexendo. Eu sorri. Sei exatamente. Desliguei. Mas aquilo era só a primeira rachadura. Porque o que derruba alguém não é o golpe inicial. É a perda de controle. E eu ia tirar isso de cada um deles. Comecei a mexer nas finanças dele. Indiretamente. Sempre indiretamente. Contratos cancelados. Parcerias sumindo. Pagamentos atrasando. Nada grande o suficiente para levantar suspeita. Mas o suficiente para criar pânico. Em menos de uma semana, Roberto não dormia. Eu sabia disso porque mandei alguém observar. Sim. Eu fui até esse nível. Por que agora? Isso não era mais sobre dinheiro. Era sobre domínio. Depois, minha mãe, Helena Carvalho. Ela era mais perigosa. Não gritava. Não explodia. Ela corroía. Culpa. Manipulação. Vitimismo. Mas toda pessoa assim tem segredos. E o dela era algo que destruiria a imagem perfeita que ela construiu a vida inteira.
Eu não precisei expor. Ainda. Só mandei uma mensagem. Eu sei do que você fez com a tia Laura. Visualizado. Demorou 12 minutos. Ela ligou. Lucas. A voz dela tremia. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Do que você está falando? Eu encostei na cadeira. Quer que eu detalhe, ou você prefere admitir? Silêncio. Respiração pesada do outro lado. Você não faria isso. Eu fechei os olhos. Você me ensinou a fazer. Ela começou a chorar. Mas não era arrependimento. Era medo. Você está passando dos limites. Não. Pausei. Eu estou mostrando que eles não existem. Desliguei. A partir daquele dia, Helena mudou. Parou de sair. Parou de falar com as pessoas. Parou de se expor. Porque ela sabia. A qualquer momento, eu podia destruir tudo. E viver com essa possibilidade é pior do que o fim. Mas a minha favorita foi Camila. Minha irmã. Camila Carvalho. Ela vivia de aparência. Validação. Aprovação. Era fraca. E eu sabia exatamente onde atingir. Não comecei com escândalo. Comecei com dúvida. Criei situações pequenas. Mensagens anônimas. Prints fora de contexto. Insinuações. Nada concreto. Mas o suficiente para plantar uma ideia. Ela está mentindo. O namorado dela começou a questionar. Amigos começaram a se afastar. E o melhor, ela não entendia o porquê. Isso destrói uma pessoa. Não saber de onde vem o ataque. Ela me ligou chorando. Lucas, você sabe o que está acontecendo? Eu fiquei em silêncio. Por favor, me ajuda. A voz dela estava quebrada. E por um segundo, eu hesitei. Um segundo. Depois passou. Você deveria ter pensado nisso antes. Silêncio. Foi você. Eu não respondi. Desliguei. 2 dias depois, o namorado terminou. 1 semana. Ela perdeu o emprego. 2 semanas. Ela estava isolada. Sozinha. Exatamente como eu fui. E então, chegou a vez dele. Marcelo Duarte. O arquiteto. O homem que achou que estava no controle. Eu não ataquei direto. Eu fiz pior. Aproximei. Marquei um encontro. Ele apareceu confiante. Sorrindo. Lucas. Que bom que você quis conversar. Eu sorri de volta. Claro, tio. Família, né? Ele relaxou. Esse foi o erro. Sentamos. Pedimos bebida. Ele tentou conduzir a conversa. Olha, o que aconteceu foi um mal-entendido. Eu levantei a mão. Quanto você deve, Marcelo? Silêncio. O sorriso sumiu. Não sei do que você tá falando. Inclinei levemente a cabeça. Cassino. Apostas online. Agiotas. Ele ficou pálido. Quem te contou isso? Eu me inclinei para frente. Não importa. Pausei. O que importa é que eu posso resolver. Os olhos dele brilharam. Desespero. Ganância. Esperança. Tudo ao mesmo tempo. Como? Eu sorri. Simples. Pausei. Você vai me contar tudo. Silêncio. E vai ajudar a derrubar eles. Ele travou. Eles, em quem? Eu encarei ele. Minha família. E naquele momento, eu vi a exata fraqueza que eu precisava. Ele não era leal. Nunca foi. E eu ia usar isso até não sobrar mais nada.
Marcelo quebrou mais rápido do que eu esperava. Não foi preciso ameaçar. Não foi preciso pressionar. Só oferecer saída. E pessoas como ele sempre escolhem sobreviver. Ele olhava para mim com as mãos trêmulas. O copo tilintando levemente na mesa. Se eu te contar tudo. Eu mantive o olhar fixo nele. Você me tira disso? Eu não respondi na hora. Deixei o silêncio crescer. Por que o silêncio? Faz a verdade sair. Eles que planejaram tudo. Ele soltou de uma vez. Eu não me movi. Foi a Helena, e ela começou. Disse que você nunca dividiria nada. Claro. E o Roberto? Entrou depois, enquanto viu que dava para ganhar dinheiro. Eu fechei os olhos por um segundo. Nada daquilo me surpreendia mais. E a Camila? Marcelo hesitou. Ela sabia, mas não ligava. Só queria a parte dela. Eu assenti devagar. Então você me vendeu, por dinheiro. Ele engoliu seco. Eu não tinha escolha. Eu sorri. Engraçado. Inclinei levemente a cabeça. Todo mundo sempre diz isso. Silêncio. Mas eu tive. Levantei. Arrumei o paletó. E você acabou de fazer a sua. Saí. Nos dias seguintes. Marcelo virou minha peça principal. Ele me entregou tudo. Mensagens. Áudios. Provas. Conversas onde minha mãe articulava. Meu pai concordava. Minha irmã debochava. Era quase decepcionante. Tão previsíveis. Tão pequenos. Mas eu não usei aquilo de imediato. Eu guardei. Porque destruição bem feita é no tempo certo. Primeiro, eu deixei eles se virarem uns contra os outros. Enviei trechos. Pequenos. Selecionados. Nada completo. Só o suficiente para gerar dúvida. Roberto recebeu um áudio da Helena. Ele sempre foi fraco. A gente só precisa pressionar. Não era o áudio inteiro. Mas parecia. Camila recebeu prints. Ela só quer o dinheiro, igual a gente. Assinado, Roberto. De novo. Não era o contexto completo. Mas parecia. Em 2 dias. Eles estavam brigando. Em 4. Eles pararam de se falar de peito. Em 1 semana. A família tinha acabado. Sem eu precisar aparecer. Mas eu apareci. Claro que apareci. Porque o último golpe precisava ser pessoal. Chamei todos. Mesmo lugar. Mesma mesa onde, meses antes, eles me chamaram de egoísta. Eles chegaram em horários diferentes. Ninguém se olhava. Roberto estava acabado. Helena, irreconhecível. Camila, com os olhos vermelhos de chorar. Marcelo já estava lá. Sentado. Quieto. Eles perceberam. E tudo fez sentido. Foi você. Camila sussurrou. Eu sentei. Calmo. Finalmente. Roberto bateu a mão na mesa. Você destruiu a gente. Eu olhei para ele. Sem emoção. Não. Pausei. Vocês fizeram isso. Helena tentou manter o controle. Lucas, ainda dá tempo de resolver. Eu ri. Resolver? Inclinei para frente. Você me denunciou. Silêncio. Você tentou me prender. Ela não respondeu. Não tinha resposta. Peguei o celular. Coloquei sobre a mesa. Dei play. A voz dela preencheu o ambiente. Ele nunca dividiria nada. A gente precisa forçar. Depois a do Roberto. Se der problema, a gente joga tudo nele. Depois a da Camila. Relaxa, ele aguenta. Sempre aguentou. Silêncio. Pesado.
Final. Camila começou a chorar. Lucas e eu. Eu levantei a mão. Não. Olhei para cada um. Um por um. Agora vocês vão me ouvir. Respirei fundo. Eu dei tudo para vocês. Tudo. E vocês decidiram que não era suficiente. Ninguém falou nada. Então eu decidi. Pausei. Que vocês também não precisavam de nada. Roberto tentou reagir. Você não pode fazer isso. Eu interrompi. Já fiz. Empresas bloqueadas. Contas investigadas. Dívidas expostas. Relações destruídas. Eles não tinham mais nada. Nem dinheiro. Nem imagem. Nem confiança entre eles. Helena começou a chorar. De verdade dessa vez. Lucas, por favor. Eu olhei para ela. E não senti nada. Nada. Você me ensinou isso. Silêncio. Lembra? Camila caiu na cadeira. Você acabou com a gente. Eu corrigi. Não. Inclinei levemente a cabeça. Eu só parei de ser o único que perdia. Marcelo não falou nada. Ele sabia. Ele também estava incluso. Porque ninguém ali sairia ileso. Ninguém. Eu levantei. Arrumei o paletó. E antes de sair, parei. Sem olhar para trás. Vocês queriam uma parte de mim. Pausei. Agora carreguem o que sobrou. Saí. E não voltei. Meses depois, Roberto estava sendo investigado. Helena, isolada. Camila, desapareceu das redes. Marcelo, sumiu. E eu continuei minha vida. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas às vezes, à noite, eu lembro. Não deles. Mas do momento em que eu parei de sentir. E é aí que eu percebo que talvez eu não tenha vencido. Eu só me tornei pior do que eles. Meses se passaram. E o mais curioso foi o silêncio. Ninguém mais brigava. Ninguém mais gritava. Porque não sobrou energia para isso. Só restou o vazio. Eu não precisei fazer mais nada. Essa é a parte que ninguém entende. As pessoas acham que vingança é ação constante. Golpe atrás de golpe. Não. A verdadeira destruição acontece quando você para e deixa o que você já fez crescer sozinho. Roberto tentou reagir. Claro que tentou. Ele sempre foi assim. Orgulho demais para aceitar queda. Tentou abrir outro negócio. Tentou recomeçar. Mas ninguém confiava mais. Nome sujo. Investigação ativa. Histórico exposto. E pior, a dúvida. Porque mesmo quem não sabia de tudo, sabia o suficiente. E no mundo dele, isso já era sentença. Helena foi diferente. Ela não tentou reconstruir. Ela tentou negar. Negar até o fim. Isso vai passar. É só uma fase. Lucas vai voltar. Ela repetia isso para si mesma. Todos os dias. Mas no fundo, ela sabia. Eu nunca voltaria. Camila foi a que quebrou primeiro. Porque ela não sabia viver sem olhar externo. Sem validação. Sem alguém dizendo quem ela era. E quando isso desapareceu, ela desapareceu junto. Marcelo tentou fugir. Literalmente. Mas dívidas não desaparecem. Pessoas não esquecem. E escolhas cobram. Eu assisti tudo de longe. Sem interferir. Sem acelerar. Sem salvar. Porque essa era a parte mais importante.
Eles precisavam sentir que estavam sozinhos. Exatamente como eu estive. Um dia, Helena me ligou. Número desconhecido. Eu atendi. Fiquei em silêncio. Do outro lado, respiração fraca. Lucas. A voz dela não era mais a mesma. Por favor. Eu não respondi. Eu sei que você tá aí. Longa pausa. Eu não aguento mais. Silêncio. Isso nunca vai acabar? E ali, pela primeira vez em meses, eu senti algo. Não era pena. Era controle. Eu podia acabar com aquilo. Com uma palavra. Uma decisão. Mas não fiz. Porque naquele ponto, não era mais sobre eles. Era sobre o que eu me tornei. Lucas. A voz dela quebrou. Você ainda é meu filho. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. E finalmente falei. Não. Desliguei. Nunca mais atendi. Algumas semanas depois, as notícias começaram. Discretas. Pequenas. Quase relevantes para quem não estava procurando. Mas eu estava. Roberto não aguentou a pressão. Helena sumiu completamente. Camila. Ninguém sabia mais onde estava. Marcelo parou de responder. E eu continuei trabalhando, vivendo, crescendo, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido tudo. Porque no final, eu consegui o que queria. Silêncio. Não tinha mais pedidos. Não tinha mais culpa. Não tinha mais família. Só eu. E isso deveria ser uma vitória. Mas não era. Porque o silêncio não traz paz. Ele só deixa você sozinho com o que você fez. E às vezes, no meio da noite, eu me pego pensando: se eles realmente tentaram me destruir, ou se eu só precisava de um motivo para fazer isso primeiro. E é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado de verdade. E se curtiu esse caso, já se inscreve no canal, deixa o like e fortalece o Xangô do Reddit. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias cada vez mais impactantes para você. E não para por aqui. Já tem mais 2 vídeos aparecendo na tela agora. Clica neles para continuar nessa sequência de casos e mergulhar ainda mais fundo. Nos vemos no próximo vídeo e que os trovões da justiça ecoem sobre todos os traidores.